E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um vídeo no Tática Didática. Eu sou o Vinícius Ferreira e hoje eu vou apresentar para vocês um conteúdo um pouco diferente e vou falar sobre o Fabrício Bustos, né? Por que ele é um jogador tão importante, quais são as características que ele vem demonstrando no modelo de jogo do Mano e o porquê que ele vem sendo um jogador tão regular e, na minha visão, e acredito que na maioria também, é o jogador mais titular da equipe, né? É aquele que jogou todas as partidas desde que chegou e nunca tinha saído e nunca tinha ficado de fora, nem por lesão, nem por opção técnica e também nem por amarelo, né? O vermelho ou alguma convocação da Argentina. Né, com um ano tinha atuado em todas as partidas, em todos os minutos, né, e aí agora contra o Independente Medellín o jogo estava praticamente bem encaminhado, né, e aí o Mano tirou ele para dar um descanso também necessário, né, e colocou o Heitor. Então é um jogador regular, né, muito regular, e atua todas as partidas, todos os minutos, né, e sempre muito bem, né, fisicamente também, mostrando estar acima da média de alguns jogadores do Inter, né? Eu vou mostrar aqui o porquê que ele vem se sobressaindo e porquê que ele é tão importante na equipe do Inter. Beleza? Antes de começar o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. Beleza? A primeira coisa é um jogador que é muito área a área, né? A gente lembra por exemplo, do Edenilson, que também é esse jogador, né? Que vai até a própria área, vai até a área adversária se infiltrando, e o Bustos também é esse jogador. Né, e ele é muito eficiente, como um lateral, né? Ele tem que ter essa resistência, né? Esse vigor físico, e ele tem, de sobra. Né, então aqui contra o Independente, 34 minutos do primeiro tempo, é um contra-ataque do Independente, né? Uma transição, é um cruzamento, buscando mais a marca do pênalti, né? O Bustos lê bem, se antecipa, consegue tirar a bola, e aí no lance seguinte, o Wanderson ele tá com a bola pelo meio e o Bustos já tá aparecendo lá na frente, né? Como opção de passe, ele recebe, o chute é bloqueado, escanteio para o Inter, mas é uma grande chance que o Inter tem pelo Bustos, né? Ele que tira a bola e ele já tá lá na frente no ataque, né? Segundos depois já tá pedindo a bola nas costas da marcação adversária, né? Ninguém marcando o Bustos, ele recebe livre, depois o jogador do Independente consegue se recuperar e bloquear o chute, mas uma chance desperdiçada, né? Uma grande chance do Inter, e isso se deu pelo vigor físico do Bustos, né? De conseguir antecipar e tirar a bola e depois aparecer lá na frente. O Bustos é um jogador muito associativo, né? Um jogador associativo é aquele jogador que faz tabelas, né? Ele gosta muito disso, gosta de sair no espaço, né? Então ele domina já orientando, né? Para fazer o passe pro corredor lateral direito. Ele atrai um pouco a marcação do jogador do Independente, e aí ele toca e já sai no espaço vazio, né? Ele atrai o marcador ele abre mais espaço para o Bustos ocupar esse espaço, né? Bustos no domínio orientado já dominando, procurando fazer o passe para fazer essa tabela, né? Então ele toca para o lado direito e sai pelo meio, né? Então isso também é uma vantagem que o Bustos tem, uma característica interessante e que agrega bastante, que não é somente a ultrapassagem pelo corredor que ele sabe fazer, né? Ele sabe fazer a passagem também pelo centro, né? Então isso às vezes acaba confundindo também a marcação adversária. Aqui, novamente também contra o Independente, o Bustos é um jogador com humano, né, que ele atua muito aberto, né, um jogador que dá amplitude, dá largura, né, para abrir a defesa adversária, mas também em algumas ocasiões ele é um jogador que dá profundidade também, e nesse lance é o que aconteceu, né, a característica do modelo de jogo do Mano, uma das, né, é a inversão de corredor, né, então constrói por um lado, tenta inverter para o outro, justamente para o contra um, e o Bustos vem sendo esse jogador, né? Aberto, em amplitude, em profundidade,
recebe a bola, vai para um contra um, domina já colocando a bola na frente, ganha do adversário, o adversário faz a falta, quase dentro da área, né? Só leva o amarelo, né? Outro lance perigoso que o Inter cria através do Bustos, né? E pela essa versão de jogo, também pelo modelo, né? De ter o Bustos aberto, de ter o Bustos na profundidade, buscando a linha de fundo, buscando a área, um jogador que pisa muito na área, né? Ele acaba sofrendo a falta. Então, daqui a pouco, né? Poderia ser um vermelho, poderia ser um pênalti, né? Então, é um jogador que agrega muito nesse sentido, né? De atacar a profundidade, de ficar aberto, alargar a equipe adversária, né? Pisar na área. Então, mais uma vez aqui, agora contra o Corinthians, né? E pisando na área e ao mesmo tempo fazendo a tabela, né? Um jogo associativo. É um jogador que as principais características do Bustos é a tabela e a ultrapassagem. E é o que ele faz aqui. Uma bola meio brigada, o Corinthians tira mal, o Bustos consegue fazer até um toque de cabeça para o Edenilson devolve para ele já no espaço aqui, ele chuta cruzada, bola para fora, outra grande chance que é que o Inter cria, e novamente com o Bustos e novamente também com o Edenilson, essa dupla funcionando muito bem, né? Ele, o Edenilson ele também e o Maurício teve um bom entrosamento, né? Se conectando muito bem, e o Bustos aqui juntando as duas características principais dele, que é a tabela, né, o jogo associativo, o 1-2, e sair no espaço, né, a ultrapassagem, atacando o espaço vazio, né, o que também é bastante característico do jogador argentino, né, o toque me voe, né, o característico, e o Bustos ele tem isso de sobra. E além disso, da parte ofensiva, tem a parte defensiva que ele se sobressai também em muitos duelos, né? Aqui contra o Corinthians, ele é um jogador que ele sabe defender muito bem. Induz o marcador para um lado, induz o marcador para o outro lado, né? E aqui a gente vê uma superioridade numérica do Inter, né? Num 3 contra 2. Então o jogador vai ter que partir para um contra um ou tenta um toque para o William, que já está bem marcado pelo Vitão nesse encaixe. Então isso também a marcação do Bustos também é um pouco favorecida pelo modelo do Mano, né? De procurar induzir a equipe adversária a jogar pelo corredor lateral, e aí tu já fazer aquela pressão, né, ter superioridade numérica no corredor lateral. Então isso também facilita um pouco mais os duelos ganhos, né? Mas as características, né, mais ou menos os pormenores, né, do que ele faz para conseguir ganhar esse duelo. A gente vê ele com um centro de gravidade baixo, né? Então ele pode, com os joelhos flexionados, né? Pode fazer a troca de direção, né? Tem mais facilidade, mais velocidade para conseguir fazer o desarme, né? Se tu tá completamente estendido, é muito mais difícil de tu fazer esse desarme, de fazer essa troca de direção, né? De tentar pressionar o adversário. Então ele consegue fazer isso muito bem, né? E aqui também chegando bem perto, bem próximo do adversário, ele domina e já chega a marcação do Bustos, né, pressionando nas costas, né? Então é um jogador que faz muito bem essas ações defensivas, né? Mais uma vez aqui, agora contra o Corinthians, ele teve um duelo bem interessante contra o William, né? E ganhou diversos duelos contra o William, um jogador, né, topo mundial, né, Copa do Mundo, jogou em diversos clubes grandes. E aqui a gente vê mais uma vez, né, centro de gravidade baixo, induzindo o jogador para ir para a profundidade, para ele ganhar na corrida, na força, né? Opa. Na corrida, na força, né? E levando o William para a linha de fundo, para o William tentar uma jogada individual, um cruzamento. O Edenilson já estava fechando por dentro, né? Então o William seria muito difícil de o William cortar para dentro, tentar um chute, né? Que também é característico do William. Mas o Bustos ele consegue fazer essa troca de direção rápida se o William fizesse isso, né? Justamente pelo perfilamento corporal dele, né? De tá com centro de gravidade baixo, joelhos flexionados, para conseguir fazer esse giro, né? Essa troca de direção rápida, essa mudança é muito importante, né? E aquele induz o William a ir para a linha de fundo, o William vai para a linha de fundo, e aí o Bustos dá o carrinho
e intercepta o cruzamento do William. Né? Então, é um jogador que, né, nos pormenores, se a gente for ver o que ele faz para conseguir ganhar os duelos, é algo que ele se sobressai em relação a alguns outros laterais, zagueiros, volantes, né? Aqui, mais uma vez, novamente contra o Corinthians, e aqui não é algo que muita gente percebe, né? Mas faz muita diferença. Né? O jogador do Corinthians está com a bola, o Inter está defendendo, Bustos, a linha defensiva do Inter em si, né, tá voltada para frente, né, então o corpo tá para frente, só que aí no momento seguinte, e até antes do passe do jogador do Corinthians, o Bustos ele já faz uma troca de direção, já perfila o corpo lateralmente, né, buscando antecipar esse passe. Né, já inicia o movimento de corrida, né, faz aquela troca de pernas para começar a iniciar o movimento de corrida para lateral e para frente ao mesmo tempo também, né, um movimento mais ou menos diagonal, né, para conseguir antecipar o passe no William, a virada de jogo, né, a inversão. O Corinthians não tinha muita opção de passe aqui, nem pelo meio, nem pelo lado direito, tinha que inverter o jogo. Ou invertia para o lateral esquerdo do Corinthians, ou invertia para o William. Né, a opção foi para o William e o Bustos, né, conseguiu prever, né, essa ação do jogador do Corinthians, do zagueiro, e aí ele consegue antecipar, né, o tiro de cabeça, o William ali com a boca aberta, querendo fazer o domínio, o Bustos já se antecipa, já evita o passe, então é um jogador defensivamente acima da média também, né? E agora um pouco sobre a construção de jogo do Bustos, né? Que é um jogador que consegue fazer muito bem isso, né? Saindo da pressão, fazendo um passe em profundidade, como ele faz aqui, achando um passe para o pivô, para ele fazer o toque e sair no espaço mais vazio, receber a bola de novo. Né? Então é um jogador que consegue fazer muito bem isso. Né? Aqui, Fortaleza marcando muito bem, fechando as opções de passe do Inter, e aí a opção que ele tinha era jogar com o Gabriel, né, voltar ao lance ou tentar ser um pouco mais agressivo, um pouco mais vertical, e o Bustos tem essa característica, né, de ser um jogador mais agressivo, de buscar o campo adversário, de ir para frente, né, e aqui ele faz um passe em profundidade para o Wesley, no desmarque que ele vem fazendo na última linha adversária, e surge uma chance. Né, então, olha aí quantas chances o Bustos já conseguiu criar contra o Independente Medellín, contra o Corinthians e também contra o Fortaleza. Né? Então é um jogador que além aqui contra o Fortaleza, ele deu assistência para o último gol do Alessandro com a camisa do Inter e ainda participou, foi essencial na construção do gol da vitória contra o Fortaleza, né, por 2-1. Aqui mais uma vez, agora a penúltima imagem e característica que o Bustos tem, o porquê que ele vem sendo tão importante também nesse corredor lateral direito, além das suas ultrapassagens, criar situações de superioridade numérica. No futebol em si, a busca pela superioridade numérica é essencial para tu conseguir ganhar uma partida, para tu conseguir jogar melhor, para tu conseguir criar mais chances. E isso o Bustos entende muito bem e consegue criar essa vantagem. Né? D'Alessandro com a bola, Bustos faz uma ultrapassagem, já cria superioridade numérica, 2 contra 1, D'Alessandro faz o passe, Bustos faz o cruzamento para um desmarque do Wesley que chuta bloqueado, chuta para fora. Né? Então, ele sabe criar muito bem, ele entende muito bem esse jogo, né? Esse jogo de vantagem, ele entende muito bem os espaços que ele tem que ocupar, entende bem os espaços que ele vai ocupar depois, né? Então é um jogador que se sobressai nesse sentido de vantagem, né? Tem um entrosamento com o D'Alessandro, tem uma vantagem de 2 contra 1, tem uma vantagem para atacar o espaço, né? E não vai ter como ficar em impedimento, porque a linha, se não me engano, aqui o Pikachu está bem atrás, então a opção de ficar em impedimento é praticamente nula, né, nesse caso, né, óbvio. Então é um jogador que entende muito bem o que está acontecendo no jogo, o que ele precisa fazer, qual a próxima ação que ele tem que fazer. Né, então é um jogador que pensa mais à frente, né, tem esse pensamento, entendimento de jogo, o que eleva o patamar dele e também do time, né, o coletivo.
E aqui, para mim, é um dos lances mais mortais do Bustos, que é muito característico dele, que é o passe de fora para dentro, né, buscando entre linhas, buscando o homem do meio de campo, né, saindo da lateral, indo para o meio, e aqui é onde acontece o gol do Inter, né, é um contra-ataque do Inter, uma transição, novamente o Bustos saindo lá de trás, vindo para frente, carregando a bola, e aí a gente vê o corpo dele perfilado para frente, mas e ao mesmo tempo isso também ele esconde a intenção do passe, né? Porque o corpo dele está para frente, né? Geralmente o passe seria para frente, tanto que o jogador do Fortaleza, o perfilamento corporal dele está voltado para a profundidade, está voltado para a área, está voltado para a linha de fundo. Então, o que o jogador do Fortaleza pensa é que o Bustos vai correr para frente, ou vai fazer um passe para a profundidade, um passe buscando a linha de fundo, né, num ataque do jogador nas costas da última linha do Fortaleza. Mas não é isso que acontece. Né? Ele faz justamente isso para enganar o adversário. Né? Ele fica com o corpo para frente, mas ele vira o pé, né? Vira o tronco, vira tudo, né? Para fazer esse passe saindo de fora do corredor lateral e indo para dentro, né? No corredor central, buscando aí o Bosquilha. Se não me engano, aqui é o Bosquilha. Não, acho que é o David. Não me lembro agora. Mas, enfim, né? Então, ele faz justamente esse engano para abrir um espaço, para deixar o adversário sem saber o que fazer. Né? Ele não entende muito bem se ele vai para frente ou se ele vai fazer um passe para dentro. Né? E muitas vezes esse passe para dentro gera uma chance. Né? E aqui gerou. Se não fosse esse passe para dentro, possivelmente o Inter não conseguiria ter feito o gol. Né? Então, um espaço livre aqui no meio de campo, né, no entre linhas, né, entre o jogador, entre os volantes do Fortaleza também, e aí o passe pro ataque e a profundidade do alemão, né, o desmarque dele, para fazer o gol da vitória do Inter contra o Fortaleza. Então, esse é o Bustos, né, um jogador que vem sendo essencial, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva e construindo também, né? Não é um jogador que só faz ultrapassagem e tenta o cruzamento. Ele tem outros indicadores, né, para construir, saindo da pressão lá de trás, na primeira fase, na segunda fase de construção, conseguindo chegar na frente, fazer tabelas, sair no espaço, né, fazer esse passe que é praticamente mortal, né, escondendo a intenção, né, fingindo que vai para frente, faz um passe para dentro. Né, tem um contra um ofensivo também, o drible, né, ele vai para cima, é um jogador que pisa muito na área também, então cria mais uma superioridade numérica dentro da área, cria uma superioridade numérica num 2 contra 1, como fez com o D'Alessandro contra o Fortaleza, né? Tem um entendimento muito bom, um entrosamento muito bom com o Maurício, né? Foi assim que saiu um dos gols no Grenal, né? O entendimento dele com o Maurício, cruzamento, um gol do Inter. Então é um jogador essencial em todas as fases de jogo, né? Desde a primeira fase até a fase de finalização, né? Lá na linha de fundo. Né? Então, jogador que ganha muitos duelos, ele é mais baixo, mas por entender o jogo, por conseguir se antecipar bem, por ter uma boa impulsão, ele consegue elevar essa eficiência, né, no duelo aéreo. Né? Pelo chão, nem se fala também, é um jogador que ganha muito duelo terrestre. Né? E em cruzamentos, ele pode até ter um índice um pouco mais baixo do que alguns laterais, mas muitos do que ele acerta é uma chance grande que ele cria, e não nem necessariamente o cruzamento, mas o que ele vem criando antes, né? Antes de fazer o cruzamento, né? O passe por dentro, a situação de 2 contra 1, o drible, alargar a equipe adversária, ter profundidade, né? Ser jogador de profundidade para receber a bola invertendo o jogo. Né? Então, é um jogador extremamente essencial na equipe do Inter, e o Inter fez uma grande contratação trazendo Bustos. Beleza? Se tu curtiu o vídeo, deixa teu like, te inscreve no canal, é muito importante pra gente. E também deixa aqui nos comentários o que tu achou da contratação do Bustos, o que tu vem achando dele, desse lateral argentino, sendo esse novo reforço do Inter, o que tu achou do Bustos nesse meio ano, basicamente, que ele vem atuando com a camisa do Inter. Beleza? Tchau, tchau. Um abraço.